vou pedir que você abra a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, e eu gostaria de falar um pouco sobre a grande comissão de Cristo. Eu tenho certeza que se você é cristão, você conhece bem essa palavra, mas talvez você que está aí em casa, você ainda não ouviu falar sobre a grande comissão de Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo, em Marcos, no capítulo 16, para nós aproveitarmos essa manhã. Eu não quero tomar muito do seu tempo, mas eu gostaria de pedir que, nesse período que nós vamos estar reunidos aqui, que você realmente preste atenção na palavra de Deus. Deixe o seu celular de lado, ou se você está assistindo o culto no seu celular, desligue as notificações de outras coisas. Realmente tire esse tempo para o Senhor. Sabe, nesses dias nós tiramos tanto tempo para ouvir tanta besteira de todos os lados, tantas notícias que nos deixam para baixo, sabe, tantas coisas ruins. E no domingo nós temos a oportunidade de colocar o nosso coração diante de Deus, sabe, de tirar esse tempo realmente para esquecer um pouco essas coisas tão terríveis que se fala pelo mundo todo e concentrar, meditar naquilo que Deus quer falar conosco. E esse é um privilégio muito grande, nós podemos fazer isso da nossa casa, sabe, pela internet. Nós ainda temos essa liberdade de pregar o Evangelho, de ouvir o Evangelho. Então, em nome de Jesus, que você abra o seu coração, abra os seus olhos, os seus ouvidos, esteja atento para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Então, eu gostaria de ler a partir de Marcos, capítulo 16, o versículo 14. Diz o seguinte: mais tarde, enquanto os 12 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois da ressurreição. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi elevado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então foram por toda a parte e anunciaram a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a mensagem com muitos sinais. Pai, nós estamos na Tua presença hoje. Deus, nós estamos diante do Deus vivo, do Criador dos céus e da terra. Pai, tantas vezes o nosso coração dá atenção para as coisas que os homens falam. Senhor, nós damos atenção para as coisas que as pessoas estão falando. Mas hoje nós estamos aqui diante da Tua palavra, Deus. Pai, eu creio que é necessário uma revelação Sua dentro de nós, para que nós entendamos a importância dessas palavras para a nossa vida. Senhor, quem está falando isso daqui é o próprio Deus. Pai, que o nosso coração hoje possa ouvir as palavras de Deus, Senhor, em nome de Jesus, e construir a nossa vida sobre aquilo que Deus falou. Por mais que muitas vezes nossos olhos não vejam, nosso coração sabe, o nosso espírito sabe, nós sabemos. Então, Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa manhã, que o Senhor nos convença. Pai, que o Senhor nos convença o nosso coração. Converta o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor transforme o nosso coração de pedra em um coração de carne, em um coração que crê. Deus, em um coração que ouve ao Senhor, um coração que bate segundo a sua vontade, um coração que olha para as coisas eternas, um coração que se alegra com aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor é poderoso para fazer. Senhor, um coração que busca nas Tuas palavras o conforto, o encorajamento, Senhor, que busca nas Tuas palavras a certeza para respirar nessa vida. Pai, em nome de Jesus,
derrame o teu Espírito sobre nós. Deus, nesses momentos tão difíceis que a humanidade passa, a Tua palavra diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Senhor, nós precisamos estar conscientes disso e cheios do Espírito Santo para fazer a Tua vontade nessa época, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, encha-nos do Teu Espírito Santo, convença-nos nessa manhã, use a nossa vida para a Sua glória, Pai. E confirme a Tua mensagem hoje na vida dos meus irmãos, com sinais, maravilha, batiza no Espírito Santo, Senhor, cure os enfermos, expulse os demônios, liberte o Seu povo, Deus, ou aqueles que ouvem o Evangelho nessa manhã de domingo. Pai, eu oro em nome de Jesus, amém, e amém, e amém, glória a Deus. Meus irmãos, é muito bom estar com você nessa manhã. Nós estamos vivendo dias muito caóticos no mundo, né? Eu não sei se você tem acompanhado, depois dessa pandemia tomar todos os jornais do mundo, agora começa a explodir muitos protestos violentos por toda a terra, né? E você percebe tantos jovens se entregando a uma causa que realmente tem o seu valor, mas ao mesmo tempo tantas pessoas se entregando por uma causa que não corresponde à luta pelos direitos humanos mesmo, mas mesmo assim lutando por uma causa que eles acreditam ser verdadeira e doando as suas vidas. Não sei se você chegou a ver, ontem no centro de Londres teve uma pancadaria entre as pessoas, cada um lutando pelo seu direito, se esfaqueando, se apedrejando, chutando pessoas no chão. Isso você pode dizer no primeiro mundo, né? As pessoas costumavam falar que isso era possível em países não desenvolvidos. Hoje no primeiro mundo parece um monte de animal, jovens realmente se matando no meio da rua. Nos Estados Unidos isso acontecendo, no Brasil isso acontecendo, em todos os lugares isso acontecendo. E eu olho para todas essas coisas e para mim, meu irmão, é muito confrontante você ver isso acontecer. Porque eu olho para isso e eu vejo jovens dispostos a morrerem, dispostos a, sei lá, sabe, a matar por aquilo que eles acreditam, aquilo que eles acham que é a verdade. E ao mesmo tempo eu olho para nós muitas vezes que conhecemos a verdade. Nós conhecemos a verdade. Pelo amor de Deus, esse livro é a palavra de Deus. Se hoje você se diz cristão, é porque você acredita nessa palavra aqui. Você foi salvo por essa palavra, você conhece. Essa é a palavra de Deus. Tudo passará, mas isso jamais passará. Não existe nada mais poderoso, nada superior a isso. Deus colocou a sua palavra acima do seu nome, Ele confirma a sua palavra, Ele demonstra a sua palavra se cumprirá. E ao mesmo tempo, muitas vezes eu me percebo até na minha própria vida mesmo, a gente olhar para essa palavra, a igreja olhar para isso e não dar a importância necessária, realmente a importância que isso deveria ter na nossa vida. Nem passa perto daquilo que esses jovens estão vivendo no mundo hoje, meus irmãos. Sabe, não passa perto de como esses caras eles estão se matando no meio da rua, sei lá por quê. Com toda a coragem do mundo, com toda a raiva do mundo, ou eles dizem com todo o amor do mundo pela causa deles. Enquanto nós, muitas vezes, diante dessas palavras de Jesus, nós ficamos parados, nós ficamos com medo, nós ficamos acuados, ou nós não levamos a sério essas palavras. E eu não estou falando só sobre sair e encontrar pessoas, eu estou falando sobre uma consciência de entender a necessidade e a importância dessas palavras de Jesus. E eu gostaria de levar você para esse momento da história, para você ver como foi crucial uma resposta dos discípulos, para que acontecesse tudo o que aconteceu no mundo, para que o Evangelho chegasse até mim, até você, de uma forma nada egoísta da parte deles. Olha só, nesse momento da história, os discípulos tinham andado 3 anos com Jesus. E eu creio que nós estamos aqui, nós seguimos a Cristo, nós cremos em Cristo. Sabe, e aqui nós temos aqui o exemplo de uma vida cristã. Sabe, muitas pessoas tentam buscar o exemplo de uma vida cristã em tantas outras
coisas, mas se você quer conhecer a vida cristã realmente, é nesse livro que você encontra. É aqui, é através da vida desses homens que seguiram a Cristo, através da vida de Jesus, é aqui que você encontra o que o cristianismo significa. Não em tantas outras bandeiras talvez que as pessoas levem. Essa é a fonte de conhecimento, essa é a fonte, é aqui que nós encontramos o exemplo de vida que nós devemos seguir. E aqui os discípulos andaram com Jesus 3 anos e Jesus, ele começou a fazer tantos sinais e coisas incríveis, Jesus. Só que não era muito claro para os discípulos o que estava acontecendo realmente. Sabe, ao mesmo tempo que eles davam um passo à frente, eles davam 3 passos para trás. Ao mesmo tempo que eles acreditavam, eles não acreditavam. Ao mesmo tempo que eles estavam dispostos a doar a vida, eles estavam prontos a negar a Cristo. Sabe, eles viviam aquela onda de emoções, de convicções. Será que Ele é? Será que não é? Tinha tantas acusações de tantas pessoas ao redor, falando, não, esse é o Cristo, esse não é o Cristo. Esse é só mais um rebelde. Esse é Beelzebu. Esse é o Filho de Deus. Esse não é Jesus Cristo de Nazaré. Não é o filho de José e Maria, e um monte de dúvida que cercava o nome de Jesus. E Jesus, realmente, ele ao mesmo tempo, ele fazia sinais, ele demonstrava, e as pessoas, ao mesmo tempo que tinham um monte de dúvidas, elas falavam assim, mas só alguém vindo de Deus poderia fazer isso. Até os fariseus falavam assim, nós sabemos que só alguém vindo de Deus poderia fazer isso, mas o que nós vamos fazer com ele? E os discípulos caminharam com Jesus por 3 anos. Aí chegou um momento que a Bíblia diz que Jesus ele se entregou para a morte, e isso não era algo que os discípulos esperavam. Imagina você andando com Jesus, imagina que você é um dos discípulos, sabe, se coloque nos sapatos de Pedro ali. Você tem seu negócio, você está trabalhando, você está pescando, está tudo bem, você está com raiva de Roma, você quer tirar Roma do poder, mas você não sabe como ainda. Você ouve falar, você sabe que as profecias de Daniel vão se cumprir, o Messias está para aparecer, existe um boato que ele virá. Já surgiram alguns rebeldes, alguns anos antes surgem os caras pensando que era o Messias, falando que era o Messias, e de repente aparece esse homem que te chama, ele fala, siga-me. Ele faz um milagre na frente dos seus olhos, ele fala para você pescar, você passou a noite toda pescando. Aí ele fala assim, vai lá, joga a rede no lugar certo, você é um pescador experiente. Mas esse homem está falando, então você joga a rede, você tem uma pesca que você nunca teve na vida. Você começa a perceber, esse cara é muito diferente. Aí você vê os milagres acontecendo e gente ressuscitando, e as palavras dele se cumprindo, e você começa a meditar nas escrituras, e você fala, é muito parecido, esse homem ele é muito parecido com o que os profetas falaram. Realmente ele é muito diferente, ele tem autoridade, ele tem unção, eu acho que ele é o Filho de Deus. Então você deixa tudo para segui-lo. Você deixa tudo, você deixa a sua vida, você deixa o seu negócio, você deixa a sua família, você deixa tudo, você deixa a sua posição social, todas as que as pessoas podem pensar de você, porque você começa a acreditar que Ele é o Rei dos Judeus, que Ele vai governar, que Ele vai tirar César do poder, pelo menos no coração de Pedro. Aí chega um momento que aquele homem que você tinha toda a sua esperança de vida, ele morre. Imagina o que aconteceu com o coração desse discípulo. Sabe, e ele morre numa morte de cruz, uma morte vergonhosa, uma morte que a Bíblia diz, maldito é aquele pregado no madeiro. Então de repente na cabeça de Pedro ele pode pensar, isso era tudo mentira, eu gastei minha vida à toa, eu segui alguém em vão, eu desperdicei 3 anos à toa. E eles se escondem com medo. Mas alguns dias depois, 3 dias depois, Jesus ressuscita dos mortos e vem falar com eles. E a Bíblia diz que por 40 dias Jesus passa demonstrando que Ele estava vivo e ensinando sobre o reino dos céus. Agora imagina, você é um desses discípulos. Você andou 3 anos com um homem que já fazia milagres. Agora você está andando com um homem que ressuscitou dos mortos. Sabe, como que isso começa a bater no seu coração? Qual é a importância que você começa a dar para alguém assim? Imagina você diante de alguém que venceu a morte, meu irmão. Imagina você diante de alguém que já fazia muito milagre, mas agora ele é o próprio, ele venceu, ele ressuscitou. O que a Bíblia falou por tantos anos se cumpriu em Jesus e você está diante dele. Sabe, é muito claro. Você foi até o sepulcro, ele não estava lá, os anjos falaram, ele ressuscitou, ele aparece no meio da sala, ele come pão com vocês, ele some, ele aparece de novo, ele some, aparece de novo, e ele começa a dar sinais, ele ressuscitou, e você vê isso, e você conhece Jesus, porque você estava com ele. Como você responderia a alguém assim? O que será que acontece? Como isso impactaria a sua vida?
as suas escolhas, as suas decisões. Sabe o que isso mudaria em você? Agora imagina você andando com esse homem, você começa a dar muita atenção para o que ele está falando, aí de repente, ele vai dar as suas últimas palavras. Se você soubesse que você estaria com alguém pela última vez, e você tem algo muito importante para fazer nessa vida, será que as suas palavras seriam palavras de importância? Será que seria alguma coisa importante você ia falar para essa pessoa? Você ia falar, olha, vamos lá, é isso aí, conta uma piada, sai fora. Será que é isso que você ia fazer? Ou você realmente ia deixar palavras, sabe, a última vez que eu vou te ver, eu preciso que você continue aquilo que está fazendo. Existe algo que está para acontecer na história da humanidade, eu tenho as últimas palavras. Será que é importante aquilo que Jesus vai falar? Aí Jesus disse assim, nas suas últimas palavras, ele disse, portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eu não consigo entender como algumas pessoas pensam que isso aqui é só para alguns cristãos. Sabe, é só para uma parte especial da igreja que tem que falar de Jesus. Como, meu irmão? Sabe, esse Jesus que nós vemos, esse Jesus que os discípulos estão, é o mesmo Jesus que está diante de nós, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, Ele morreu por nós. Sabe, as suas últimas palavras deveriam ter a importância que teve para esses homens. E eu gostaria de mostrar para você como isso foi importante para eles. E eu gostaria de perguntar também se é importante para vocês. Sabe, se está na sua lista de prioridades quando você acorda pela manhã, falar de Jesus para alguém. Porque se é o Senhor falando, se é Jesus Cristo que morreu por você e ressuscitou, será que é prioridade na sua vida levar a sério as suas últimas palavras? E se é prioridade na sua vida, será que você está disposto a enfrentar qualquer tipo de problema ou situação para que isso seja feito? Meus irmãos, peguem os exemplos, esses jovens estão morrendo por nada. Quem que está mandando eles fazer aquilo? Quem é essa pessoa que está mandando eles fazer isso? Agora, o nosso Senhor nos falou, vai e prega o Evangelho. E ainda assim, diante da palavra de Jesus, nós colocamos tantos muros, tantas barreiras, tantos porquês, tantos aonde, tantos eu não sei, tantas dúvidas, ao invés de colocar isso como a prioridade da nossa existência e fazer Jesus conhecido através de nós. Sabe, quando você está diante de uma pessoa no caixa, qual é o primeiro assunto que surge na sua cabeça para falar com essa pessoa? Será que é um vírus? Será que é o crime? Será que é o futebol? Ou Jesus Cristo? Você pode falar, olha, a gente critica tanto essas pessoas mais politizadas, né? Porque parece, eles só falam sobre isso, realmente. Eles têm uma missão. Por isso que eles só falam sobre isso. Porque eles acham que é importante. Agora, a igreja só tem uma missão. E qual tem sido a nossa prioridade de vida? Aí você olha para a vida dos discípulos, o que eles fizeram com isso? Como isso moldou a forma deles viverem? Pouco tempo depois, eles estão lá em Jerusalém. Os mesmos homens que mataram Jesus chegam para Pedro e falam assim, para de falar no nome dele. Por que vocês estão pregando no nome dele? Sabe, vocês podem fazer, volta a pescar, faz outra coisa. Sabe, fica só doando comida para todo mundo, mas para de falar o nome de Jesus. Sabe, você ajuda as pessoas, mas no nome dele você não fala. Aí Pedro responde assim, ele diz, olha, o que convém? Obedecer a você ou obedecer a Deus? Sabe, para os discípulos que ouviram isso de Jesus, não era uma questão de opinião, se eu prego ou não prego. Era uma questão de obediência a fazer. Porque Deus me mandou. Era importante. Meus irmãos, quando o nosso patrão nos dá uma ordem, nós temos que cumprir, não é verdade? Porque a gente tem medo de perder o emprego. A gente tem medo do nosso salário cair. A gente tem um monte de preocupação. E quando Deus nos deu um mandamento? E quando o nosso Salvador nos falou para fazer algo, qual é a importância que nós damos para isso?
Aqueles que escreveram essa palavra, que chegou o evangelho até nós, Paulo diz em Atos 20, 24, ele diz, olha, eu considero a minha vida sem valor nenhum, ela não serve para mais nada, a não ser que seja para anunciar o evangelho da graça de Deus, ela não tem mais propósito, não tem motivo, não tem significado, ela não existe, não tem porquê. E tantas pessoas hoje, elas se frustram com a vida cristã, porque elas deixam de experimentar o principal dessa vida, que é anunciar sobre o nosso Salvador. Sabe, meu irmão, eu vim aqui para falar hoje, para pregar de Jesus para você que está na sua casa. Sabe, eu te desafio a falar de Jesus para alguém, para você ver o que acontece em você quando você faz isso. Em você. Para você perceber como você nasceu para isso. Como Deus colocou em você, é isso que acende a chama da existência no seu coração. É aí que você entende o porquê você está aqui. O porquê que você permanece aqui. Porquê que a igreja permanece aqui. Porque nós estamos aqui no meio de tanto sofrimento, a não ser que seja para anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da graça de Deus. Esse é o grande mandamento da igreja. E é a partir daí que todas as coisas acontecem na vida cristã. Tudo é moldado a partir da vontade, do desejo de anunciar a salvação. Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. E agora nós, como igreja de Jesus, nós continuamos. Paulo diz, em 2 Coríntios 5, ele diz, olha, nós que fomos reconciliados, nós pregamos para que vós também sejais. Hoje Deus faz o seu apelo ao mundo por meio de nós. É por isso que nós estamos aqui. E nada mais. Não tem um outro motivo. Não existe porquê. E muitas vezes nós nos frustramos porque nós deixamos de viver o porquê nós respiramos. Agora, como que nós vamos realizar isso? Sabe, como que nós vamos pregar o evangelho? Será que é algo que nós poderíamos fazer sozinhos? Será que é algo que tem que sair de nós apenas? Não. Jesus Cristo, antes de começar o seu ministério, a Bíblia diz que ele foi batizado nas águas, os céus se abriram e o Espírito Santo veio sobre ele. E quando o Espírito Santo veio sobre ele, ele foi levado para o deserto e ele voltou no poder do Espírito. Ele foi até a sinagoga, ele abriu as Escrituras, ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Quando os discípulos, com medo de pregar o evangelho, porque eles foram ameaçados, eles dizem, Senhor, nos dê coragem. A Bíblia diz em Atos 4, que veio um som do céu, e encheu aquele lugar, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles, e então pregaram corajosamente o Evangelho, porque o Espírito Santo veio sobre eles. O mais incrível dessa missão, meu irmão, de pregar o Evangelho, é porque é uma missão sobrenatural. É algo sobrenatural feito a partir de Deus em nós, e nós não estamos sozinhos aqui. Mas se nós não nos rendemos à vontade de Deus para que isso seja feito, isso não vai acontecer com a nossa vida. E realmente, meus irmãos, não é hora, nesse mundo que nós vivemos, não é hora de recuar com medo do que pode acontecer. É hora de crer e obedecer a Deus, anunciando a única resposta. Essa semana eu vi uma frase do Tim Keller que mexeu muito comigo. Ele diz, Jesus Cristo não veio para responder todas as respostas da vida, ele veio para ser a resposta. Jesus é a resposta. E nós não estamos sozinhos em cumprir isso. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, e esse é o nosso chamado, cara. O nosso chamado é pregar o evangelho. Essas foram as últimas palavras de Jesus. Sabe, é esse desejo,
É assumir essa responsabilidade, é esse entendimento de fazer Jesus conhecido, que edifica a nossa vida, que faz com que a nossa vida espiritual cresça. É isso que floresce dentro de nós. É quando você está envolvido na vontade de Deus. É quando você está envolvido no projeto de Deus, que faz com que a sua vida espiritual faça sentido. O Espírito Santo não veio só para te dar cosquinha na barriga. O Espírito Santo não veio só para nos deixar felizes. Ele veio, Ele nos ungiu para anunciar o Evangelho, para anunciar que é chegado o reino dos céus, para libertar os cativos. É para isso que a igreja está aqui, e nenhum motivo mais. É a partir dessa verdade, verdadeiramente, com o mundo transformado, os corações transformados, você começa a ver mudanças em todas as áreas da sociedade. Mas não é o contrário. Começa no coração, começa com as pessoas conhecendo a Jesus, começa com as pessoas vivendo para que Ele seja conhecido, começa com as pessoas vivendo para anunciar o reino, o chegado do reino dos céus. É para isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Não deixe o mundo te enganar de pensar que tem tantas outras coisas que nós precisamos fazer. Se essa não for a prioridade, essa é a prioridade da igreja, esse é o motivo da igreja. E verdadeiramente essa semana, quando você for no mercado, tenta, para no caixa e fala de Jesus e vê o que acontece no seu coração quando você fizer isso. Vê como você vai, é algo novo dentro de você. Até em momentos que você está triste, quando você, é sobrenatural, cara. Por quê? Porque você vive a vida do Espírito, aquilo que o Espírito foi derramado em você para que fosse feito, e anunciar que é chegado o reino dos céus, e anunciar sobre Jesus Cristo de Nazaré. E foi esse desejo que moveu os discípulos, foi para isso. Eles estavam tão dispostos a anunciar Jesus que todos eles morreram fazendo isso. Todos eles. E a igreja e os passos da igreja foram regados por sangue dos mártires que pregavam o Evangelho, não pensando nas consequências, porque entendiam que acima de qualquer palavra estava aquela de Deus que disse: ide e pregai o Evangelho. E Senhor, quando nos faltar coragem, nos dê coragem. Então você quer coragem? Mais o Espírito Santo, que é aquele que nos capacita para pregar o Evangelho, o poder para pregar o Evangelho. Mas tantas pessoas pensam que não, eu não tenho isso, eu não tenho esse poder, eu não tenho essa coragem. Sabe por quê? Porque você nunca se colocou onde essa unção é necessária, cara. A Bíblia diz que Jesus mandou os discípulos irem por todo o mundo, e eles foram por todas as partes. E quando eles foram por todas as partes, cooperou o Senhor com eles com sinais e maravilhas. Não foi o contrário. Não cooperou com eles o Senhor, então eles foram, então cooperou o Senhor. E nesse momento de tanta angústia, tanto sofrimento, não existe uma outra resposta, cara. A gente pode ficar falando sobre tudo, mas só existe uma solução para a alma, só existe uma solução para o espírito, que é Jesus Cristo. Ele é a resposta. E você pode ter certeza que as pessoas elas estão sedentas. Talvez ninguém quer se encostar muito, mas fala para você ver se elas não ouvem. Desde que começou essa pandemia, eu não recebi um não para orar na rua. Estou orando, todo mundo que eu peço para orar, estou deixando orar. Todo mundo que eu falo de Jesus quer ouvir. Todo lugar que eu estou parando, eu estou perguntando: e aí, você ouviu falar das profecias? Que profecias? Jesus Cristo. Eu não ouvi ninguém falar não quero ouvir, ou não me interessa. E eu estou fazendo o teste, viu, irmão? Esses dias eu estava com a minha esposa numa fila do mercado, né? E como a gente estava de máscara, eu tive que falar alto, que as pessoas não me entendiam. Aí chegou uma menina desesperada, falou: eu perdi o emprego, meu noivo perdeu o emprego, a gente ia casar, não vai casar. Aí eu comecei a falar: pregar o Evangelho, falar de Jesus, a confiança tem que sair da nossa cabeça e ir para o coração. E eu não percebi, mas eu estava falando alto, porque eu estava de máscara. E na hora que eu parei, a fila toda estava olhando para a minha cara. Aí eu virei assim, o cara da frente, que estava na nossa frente, já falou assim: cara, o olho cheio de lágrimas, já o cara emocionado: que bom que você está falando de Deus aqui, cara. E dava para o cara não tinha linguagem nenhuma de evangélico, dava para saber que o cara não ia em igreja nenhuma.
mas estava desesperado para ouvir sobre uma esperança real. E essa esperança real só a igreja pode dar, meus irmãos. E essa esperança real, essa motivação, esse desejo de pregar o evangelho, de anunciar essa esperança, precisa estar numa posição superior a todos os outros desejos e vontades da nossa vida. Precisa ser a primeira opção do dia, precisa ser na nossa cabeça o primeiro pensamento diante de uma pessoa. Antes de falar qualquer outra coisa, é pensar, como que eu vou falar de Jesus para essa pessoa? Isso precisa estar aqui, ó, latente, saindo da nossa garganta, pronto para ser anunciado. Sabe, era esse desejo, esse motivo que movia os discípulos para que isso acontecesse. E eles não estavam sozinhos, o Senhor nos capacitou para isso. E é por isso que você pode esperar ao ir e falar de Jesus para alguém, você pode esperar as pessoas responderem. Porque talvez você fale aos ouvidos, mas o Espírito Santo que está em você, ele fala aos corações. E essa é a hora de uma grande colheita, é agora, as pessoas precisam ouvir a verdade. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Só que nós precisamos pregar essa verdade como se essa mensagem como se ela fosse verdade, meus irmãos. Sabe, todas as vezes que eu penso no Evangelho, eu lembro de uma história do pregador e do seu amigo, o pastor e o ator. Você já ouviu essa história? O pastor e o ator, dois amigos cresceram juntos. Um virou ator, o outro pastor. O ator ficou mundialmente conhecido. Conheceu presidentes, todo mundo mundialmente conhecido. O pastor viveu a vida toda numa cidadezinha, a igreja sempre do mesmo tamanho, nunca mudou a vida toda. Anos depois se encontraram. E o pastor chegou triste para o ator, amigo dele, e falou assim: olha só, você ficou famoso, rico, viajou o mundo todo, e eu aqui, continuei dando um jeito na mesma cidade. Aí o ator respondeu: você sabe por quê? Ele falou: por quê? Ele falou: porque eu prego as maiores mentiras como se fosse verdade, e você prega a maior verdade como se fosse mentira. As pessoas precisam ouvir a verdade sair da nossa boca, como se ela fosse verdade, meu irmão. Tem gente aí dando a vida para falar que a gente veio dos macacos, como se isso fosse verdade. Tem gente dando a vida para falar que nós somos uma árvore, se a gente quiser, como se isso fosse verdade. Pronto para morrer por isso. E nós que sabemos a verdade, que nós estamos expostos. Sabe, as pessoas precisam ver. Não importa se eles pensam que nós somos malucos ao anunciar isso. Essa é a mensagem da salvação, que para o mundo que se perde é loucura. Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus para a salvação dos homens. Isso precisa estar latente na nossa vida. Nós precisamos ouvir as palavras de Jesus, as últimas palavras de Jesus, como um mandamento da nossa existência: ide por todo mundo e anunciai o evangelho, fazei discípulos, batizai no meu nome. Sabe, anuncie às pessoas que Jesus Cristo vem. É isso que elas precisam ouvir. Pois o tempo se aproxima e viveremos por toda a eternidade, meus irmãos. E Daniel diz que aqueles que muito levarem a justiça resplandecerão para sempre como as estrelas do céu. Sabe, nós vivemos em um mundo que as pessoas tentam acumular riquezas nessa terra, e Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, ajunteis tesouros no céu, onde as traças não corroem, o ferrugem não corrói, os ladrões não roubam. Tudo isso daqui você pode perder, e você está vendo quantos estão perdendo tudo nesse momento. Mas aquilo que nós plantamos e semeamos para a eternidade, que é viver para a glória de Deus, construir a nossa vida sobre a rocha, é isso que contará para sempre. E nós não podemos deixar isso ser roubado do nosso coração diariamente. Isso precisa ser a prioridade da nossa vida diária. Anunciar Jesus. Nós precisamos verdadeiramente não só ser da nossa boca, mas olhar para nós e falar assim: eu não considero a minha vida como valor nenhum. Ela não tem valor, ela não serve para nada, ela não tem outro propósito, ela não tem razão, não tem por que eu estar aqui, a não ser que seja para anunciar o evangelho da graça de Deus. E se talvez hoje você está ouvindo essa mensagem e você diz: eu não tenho mais motivo para viver, toma aqui um grande motivo para você viver. Essa é uma grande razão para se viver, essa é uma grande causa para se viver. Essa é a causa que mudará a existência, essa é a causa que mudará toda a humanidade realmente. Tantas pessoas hoje te convocam para viver por causas passageiras, mas hoje Jesus te chama para viver por uma causa eterna.
E Ele não nos deixa sozinhos nisso, meu irmão. É a hora dessa geração se levantar com um só propósito: anunciar Jesus Cristo de Nazaré. É para isso que eu estou aqui, mais nada. Nós não somos desse mundo, nós não vivemos para cá, nós somos peregrinos, passageiros, em direção à eternidade, para a vinda do nosso Rei, para aquele tempo, para o reino vindouro, para quando Jesus será glorificado para todo sempre. E eu farei de tudo que eu puder, entregarei a minha vida para que mais e mais pessoas saibam e se entreguem a Jesus, porque é para isso que eu estou aqui, mais nada. Se tudo que nós fazemos na nossa vida não fazemos para servir a visão de Deus, a grande comissão de Jesus, nós estamos fazendo em vão. E eu espero que não seja tarde demais para que você perceba isso. Espero que não seja tarde demais para que você perceba que você construiu sobre a areia, mas que hoje você comece a construir sobre a rocha. E talvez você está ouvindo essa mensagem, mas você fala: Luca, mas eu estou velho já, Luca. Eu estou velho, eu já fiz tantas coisas, agora eu estou velho, o que eu vou fazer? E eu quero contar um testemunho de um homem chamado Thomas Tutico. Hoje ele está com 97 anos. A última vez que eu ouvi sobre ele estava na Ucrânia, ele é canadense, estava na Ucrânia pregando, com 97 anos. E eu o conheci, ele tinha uns 90. E ele conta que quando ele tinha 40 anos ele se converteu. Às vezes a gente é acostumado a ouvir testemunho de pessoas que se converteram com 18, se converteu com 20 e se entregou ao Senhor. Esse homem se converteu com 40. Ele já estava pronto para se aposentar. As filhas já tinha neto. Sabe quando a pessoa começa a entrar naquela fase da vida: pronto, eu já vivi, agora eu vou aposentar, vou trabalhar mais um pouco e parar. Foi quando ele se converteu, foi quando ele entendeu porque ele tinha nascido. Ele demorou 40 anos para entender o porquê ele tinha nascido. Mas aos 40 anos ele entendeu o propósito de Deus na sua vida. Ele entendeu para que Deus tinha chamado. Ele recebeu o Espírito Santo. Ele ouviu as Escrituras. Ele levou a sério o que Jesus falou. Ele sabia que isso era verdade. E ele falou: eu quero fazer isso. E ele chegou para a igreja dele e eu falei: olha, eu quero ser um missionário. A igreja falou: mas você está muito velho, Thomas. Você tem 40 anos. Ele falou assim: mas eu quero pregar o Evangelho, Jesus me chamou para pregar o Evangelho, eu preciso testemunhar de Jesus. Aí ele ficou doente, meus irmãos, e o médico deu 6 meses de vida para ele. Aí ele falou: meu Deus, agora que eu descobri para que eu tinha que viver, eu vou morrer. Ele falou: então, Senhor, por favor, se o Senhor não me curar, me dê alguém que faça, que vá por mim. Ele falou: me dê alguém, eu preciso. E ele começou a orar para ganhar alguém para Jesus, ou um missionário. Aí na cidade dele tinha o homem mais violento da cidade. Era um boxeador que bebia, batia na mulher, batia nos filhos e batia em todo mundo na rua. Ele era violentíssimo, todo mundo tinha medo dele. Era um alcoólatra. E um dia o Thomas estava trabalhando lá, já doente, e esse cara chegou para ele, começou a rodar em volta do Thomas. O cara tinha 22 anos. E ele falou: fiquei sabendo que você é um religioso. E o Thomas falou: religioso? Quem te falou uma besteira dessa, pai? Eu sou cristão, eu sigo a Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é uma pessoa, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador da humanidade, e Ele voltará. E o cara ficou ouvindo ele continuou pregando enquanto o cara estava em silêncio. Aí aquele homem que veio para bater nele falou assim: a Bíblia fala sobre o fim do mundo? Ele falou: fala sim. E a Bíblia diz que nos últimos dias as estrelas, a lua não mais brilhará, o sol se apagará, as estrelas serão removidas. E o Thomas começou a pregar sobre os últimos dias. E aquele cara falou assim: você não quer vir na minha casa e pregar o Evangelho e ensinar a Bíblia para mim e para minha esposa? O Thomas falou: claro. E pelas próximas 2 semanas ele deu um estudo bíblico para aquela família, e os dois se converteram. Aquele homem que se converteu ali com Thomas virou um pregador ainda na União Soviética comunista. Um boxeador alcoólatra se converteu, teve um encontro com Jesus, entendeu o porquê da sua vida, o propósito da sua vida, e se entregou nessa aventura de pregar o Evangelho, e começou a plantar igrejas por toda a União Soviética comunista. E ainda quando eu estava com o Thomas, ele estava na Índia, construindo escolas ainda, com 80 e poucos anos. E o Thomas no Brasil, no Nordeste, eu falava: Thomas, você não deveria estar aposentado, velho. Você devia estar pescando no Canadá. A mulher já tinha morrido fazia 5 anos. As filhas já tinham bisnetos, 13 bisnetos, não sei quantos netos. Você devia estar em casa, Thomas. E ele falou assim para mim, ele falou: Luca,
eu preciso todos os dias colocar Jesus como uma prioridade na minha vida. E aí o Thomas me falou, olha, quando eu me converti aos 40, eu cheguei para os irmãos e eles falaram que eu estava velho demais para pregar. Hoje todos eles já morreram, eu continuo pregando. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para você, nunca é tarde demais para viver o propósito pelo qual você nasceu. Para viver o motivo porque você está aqui. Para ouvir o chamado de Jesus para a pregação do Evangelho. Nunca é tarde demais para se tornar uma testemunha de Jesus. E você diz, como? Como? E ele diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo, então sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Sabe, você sabe como pregar o Evangelho? Seja cheio do Espírito Santo, encontre esse Deus. Deus, Ele quer capacitar a sua igreja para ser uma testemunha viva e real. Mais de qualquer outra coisa, ser uma testemunha viva do Evangelho. Nem que isso custe a nossa vida, tudo que nós fazemos. Eu quero encerrar com você, lendo uma parte da carta do apóstolo Paulo, que ele fala sobre a sua vida. Esse que considerou tudo como nada, para que de uma forma ganhasse a Cristo, pregando o Evangelho a todo mundo, que escreveu essas cartas que chegaram até nós, que inspira a nossa vida para a pregação, para que de alguma forma desperte em nós, irmãos, desperte essa urgência de anunciar Jesus Cristo como Salvador. Sabe, a gente passa tanto tempo falando sobre tanta coisa, discutindo, perdendo amizade, sobre tantas outras coisas. Sabe, eu gosto muito de uma frase do Keith Green. Ele fala assim, eu prefiro que as pessoas me odeiem, mas me odeiem sabendo que eu tentei salvá-las. Sabe, eu prefiro... Sabe, se essas caras não querem me ouvir, que eles não me ouçam mais, mas sabe que eu tentei, que eu estou anunciando Jesus, que eu quero que eles conheçam a Cristo. E Paulo diz, ele diz, olha, 2 Coríntios 5, versículo 19 diz, pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Olha a importância, cara. O cara não é, coitadinho, é um missionário. Que eu sou embaixador de Cristo, meu. Eu estou aqui com uma missão eterna. Sabe, enquanto eu ando, os anjos me acompanham. Eles gostariam de pregar essa mensagem, mas foi dada a mim. Existe uma multidão de testemunhas que nos observam, que sabem o caminho que nós estamos trilhando, que aguardam o grande retorno do Rei. Isso não é qualquer coisa, não é uma mensaginha positiva, sabe, não é mais um pé de coelho. É a mensagem do Evangelho, embaixadores do reino de Deus, anunciando a vinda do Messias. Ele diz, nós somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez com Cristo, aquele que nunca pecou, oferta por nosso pecado, para que meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. E agora Paulo vai dizer sobre a sua vida, como cooperadores de Deus, suplicamos a vocês, olha só, cooperadores de Deus. Nós não estamos trabalhando sozinhos, não é por uma fantasia que nós vivemos a nossa vida. Olha que chamado precioso nós temos para viver, meus irmãos. Sabe, não existe nada mais honroso. Tem uma frase famosa do Spurgeon, que o Willie tanto gosta, que ele diz assim, se você é um pregador, não se abaixe, não pare para se tornar um rei. Não existe uma posição mais importante nesse mundo, meu irmão. Não existe nada que possa trazer mais benefícios do que aquele que anuncia o Evangelho. A Bíblia diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Sabe, o seu pé resplandece na eternidade, daqueles que levam consigo a mensagem da palavra de Deus, que talvez enquanto eles vão, eles choram, mas quando voltarem com os feixes nas mãos, voltarão cantando. E a Bíblia diz, ele diz,
suplicamos a vocês que não recebam em vão a graça de Deus. Ele diz, não recebam em vão essa mensagem, pois Deus diz, no tempo certo eu ouvi, no dia da salvação eu lhe dei socorro. De fato, agora é o tempo certo, hoje é o dia da salvação. Aí ele fala, vivemos de forma que ninguém tropece por nossa causa, nem tenham motivo para criticar nosso ministério. Em tudo que fazemos, mostramos que somos verdadeiros servos de Deus. Suportamos pacientemente aflições, privações, calamidades de todo tipo. Fomos espancados, encarcerados, enfrentamos multidões furiosas, trabalhamos até a exaustão, suportamos noites sem dormir e passamos fome. Mostramos quem somos por nossa pureza, nosso entendimento, nossa paciência, nossa bondade, por intermédio do Espírito Santo que vive em nós, e por nosso amor sincero. Ele diz, proclamamos a verdade fielmente, e o poder de Deus opera em nós. Usamos as armas da justiça, com a mão direita para atacar e com a esquerda para defender. Servimos quer pessoas que nos honrem, quer que nos desprezem, quer nos difamem, quer nos elogiem. Ele diz, somos chamados de impostores, apesar de sermos honestos, somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos. Vivemos à beira da morte, mas ainda estamos vivos. Fomos espancados, mas não mortos. Nosso coração se entristece, mas sempre temos alegrias. Somos pobres, mas enriquecemos a muitos outros. Não possuímos nada, no entanto, temos tudo. Esses somos nós, meu irmão. Não importa o que venha pela frente, não importa nada o que aconteça, se nós estamos comprometidos a ir por todo mundo e pregar o Evangelho, embora possamos não possuir nada, nós teremos tudo. Então nessa manhã, eu venho aqui para fazer um apelo para você. Talvez você está falando, o que eu vou fazer depois dessa pandemia? Eu quero dizer, dedique a sua vida para fazer Jesus conhecido no meio de todos. Dedique a sua vida. Acorde pela manhã pensando em estratégias. Como eu posso falar de Jesus para tal pessoa? Como eu posso falar de Jesus para minha família? Como eu posso melhor demonstrar um testemunho para aquele homem que precisa crer? Sabe, se envolva no coração de Deus. Se envolva naquilo que Deus está fazendo. E tenha certeza que Deus te capacitará para fazer isso. E esse é um investimento que você fará, que você não vai se arrepender. E do que mais nós levaremos dessa vida, meus irmãos? O que mais nós levaremos? Então que a gente seja confrontado por esse mundo que está se matando por causas vãs. E ao ouvir a mensagem do nosso general, do nosso Salvador, ao ouvir as suas ordens, a gente pode dizer sim. E quando nos mandarem calar a boca, a gente fala, o que convém mais? E ainda que excluídos, odiados, ainda que massacrados, sei lá, nós não vivemos para isso, nós vivemos para glorificar a Deus. E é aí que você vai encontrar prazer verdadeiro na vida cristã, cara. Sabe, às vezes a vida cristã ela se torna pesada, porque nós nos colocamos no centro dela, ao invés de deixar que Deus seja o centro dela. Nós colocamos a nossa vontade, ao invés de deixar que a vontade de Deus seja o centro. E ela fica pesada, ela fica difícil. Mas quando nós corremos essa corrida aqui, não existe nada que possa nos parar, não existe nada que possa nos desanimar, não existe nada que possa esfriar o nosso coração. Porque nós temos um propósito, e um grande propósito para se viver. Então não desperdice a sua vida, viva para anunciar o Evangelho da graça de Deus. E nessa manhã eu quero orar por você. Talvez você quer tomar essa decisão de fazer isso. Eu creio que Deus hoje Ele quer derramar o seu Espírito sobre você que quer pregar o Evangelho. Se você está aqui, você quer ficar em pé para orar, se você quer, sabe, você quer o Espírito Santo,
para a pregação do Evangelho. Às vezes a gente quer uma cura, Senhor me cura. A gente quer, Senhor, abre as portas. A gente quer, Senhor, não sei, mas hoje o desejo do seu coração é, Senhor, eu quero pregar o Evangelho. Me dá essa coragem, me dá essa unção. Sabe, me dá essa mesma unção que veio sobre Jesus, que estava sobre Paulo, sobre Pedro, a unção que estava com os apóstolos, essa unção que movia os seus corações. Você diz, eu quero. Sabe, às vezes eu paro, eu me preocupo, eu tenho tantas coisas, mas eu quero pregar o Evangelho. Então Deus me dá essa coragem. E se você quer fazer essa oração hoje, eu quero te convidar a orar comigo, cara. Se você está aí na sua casa, sabe, se você quer isso, coloque a mão no seu coração agora. Sabe, o Senhor, Ele vai derramar sobre você algo que só Ele pode. Sabe, mais do que qualquer coisa que nós poderíamos entregar nossa vida para fazer. É a grande comissão de Cristo. É a resposta para a humanidade. É a resposta para a salvação de todos. E Ele quer nos capacitar. O Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós para anunciar o Evangelho. E quando você começar a fazer isso, você não vai conseguir parar mais, cara. Você não vai conseguir parar mais. E as pessoas vão tentar te parar, as circunstâncias, você fala, não tem como. É mais forte do que eu. Jesus é a prioridade da minha vida. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nunca, pelo menos na nossa vida aqui, desses que estão respirando nesse momento, o mundo precisou tanto dessa mensagem. Senhor, todos ao nosso redor, Senhor, nós estamos se aproximando do fim. Nós não sabemos quanto tempo, nós sabemos o que vai acontecer. Não existe mais nenhum senso de positividade aí no mundo, as pessoas esperam o pior, sei lá. Mas nós temos uma mensagem de vida, uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. E ela não pode de jeito nenhum ficar só para nós. Então eu peço, Deus, que com a unção que quebra o jugo da incredulidade no nosso coração, quebra o jugo da vergonha, Senhor. Quebra o que nos prende de anunciar o Evangelho. Deus, quebra as fortalezas na cabeça que impedem a gente de falar de Jesus, de viver isso, porque eu creio que todos que estamos aqui nós queremos, Pai. Mas realmente derrama essa unção sobre nós. Derrama essa unção para pregar o Evangelho, Pai. A unção para pregar o Evangelho a todos, a pregar o Evangelho com graça, a pregar o Evangelho com poder, a pregar o Evangelho com ousadia. Acreditar nessas palavras de Cristo e viver com esse propósito, porque senão do que vale? Pai, nos dê essa unção hoje. Eu peço unção do Espírito Santo para pregar o Evangelho, Pai. Para pregar o Evangelho, que todos possamos nos tornar testemunhas de Jesus, anunciando a esse mundo perdido. Pai, em nome de Jesus, nos permita, Pai, que a gente entenda a importância, Deus. É o Senhor que nos mandou as suas últimas palavras. Não deixe a gente achar que isso é qualquer coisa. Não deixe a gente achar que é só para algumas pessoas. Não deixe essa mentira entrar no coração dos seus filhos, Senhor. É para todos nós. É um mandamento para a igreja. É isso que mantém a igreja viva. É isso que mantém a igreja viva. Então, Pai, em nome de Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós para pregar o Evangelho com ousadia, para pregar o Evangelho com graça, com poder. E o que o Senhor faz, o que só o Senhor pode fazer, Pai. Eu digo em nome de Jesus, porque eu creio que nós veremos uma grande colheita. E o Senhor diz, levante os olhos e veja, os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. Portanto, ore, para que o Senhor da Seara envie trabalhadores. Então, Pai, hoje nós estamos aqui, nós queremos ser esse trabalhador. Se você quer ser essa pessoa, meu irmão, diga isso ao Senhor. Diga isso ao Senhor. Você quer ser alguém que colhe os campos. Você quer ser alguém que anuncia as boas novas. Você quer ter alguém que tem os pés formosos. Em nome de Jesus, Senhor, nos dá a consciência, a revelação da importância. Mais do que qualquer outra coisa, que a principal palavra na nossa boca, que o nosso principal assunto seja Jesus Cristo, Deus. Que o nosso primeiro pensamento diante de alguém era: como que eu vou falar de Jesus para essa pessoa? O que eu posso fazer?
que eu posso falar? Como que eu vou chegar nesse assunto? Para que isso motive a nossa existência, motive a nossa vida de oração, motive o porquê nós acordamos pela manhã. Senhor, mais do que um cheque que nós possamos fazer, que a nossa vida seja uma resposta, que a nossa boca, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meus irmãos, se nós passássemos todo esse tempo que nós passamos falando de vírus, nós passássemos falando de Jesus, ia ter muita gente mais convertida do que tem agora. Sabe, se o nosso assunto fosse Jesus Cristo, no meio dos nossos amigos, no meio dos nossos conhecidos, com a nossa família, nos grupos de WhatsApp, sabe, no trabalho, se o nosso assunto principal fosse esse, deixa o mundo falar sobre o que quiser, mas nós temos um assunto principal, que é pregar o Evangelho. Então que a gente viva para isso, e creia nessa capacitação de Deus, nessa unção de Deus, e vá, e veja a unção agindo. Sabe, hoje mesmo, onde você for, sabe, se for pegar comida em algum lugar, encontrar alguém, pergunta, você ouviu falar das profecias? Todo mundo quer saber de profecia, velho. Está todo mundo, sabe, esperando o fim do mundo. Que profecia? Todo mundo está perguntando. Essa está sendo a minha estratégia ultimamente. Você ouviu falar das profecias? Que profecias? Jesus Cristo. Aí você fala de Jesus. Você vai ver a resposta das pessoas. Quem sabe você não vê algumas lágrimas caindo, um pedido de oração, um pedido de socorro. Aí você vai ver, uau, é para isso que eu nasci. Amém? Então que Deus abençoe, meus irmãos.